Olá, meu nome é Miguel e eu e meu amigo Marcos estamos fazendo um trabalho sobre a industrialização socialista no século XX. E antes de a gente começar o nosso trabalho, queremos deixar alguns pontos que vamos responder ao longo do trabalho, que são essas. Onde que o socialismo teve seu início? Quando que teve seu início? Como que ele se desenvolveu? Qual foi seu método de desenvolvimento? Quem o criou? E se o método funciona? E quais os países que adotaram a industrialização do socialismo? Então, agora, quem vai introduzir o texto é meu amigo Marcos. Olá, professor. Me chamo Marcos André Giacomo Demarque, faço parte da turma de Agroecologia 2E e hoje com meu parceiro de equipe, Miguel, a gente vai estar falando um pouco mais sobre a industrialização no socialismo. Antes de irmos diretamente ao assunto, devemos citar a economia política e explicar o que ela é, para depois assim conseguirmos citar a industrialização no socialismo. Bom, a economia política é uma das ciências sociais. Ela estuda as leis de produção social e da distribuição dos bens materiais nos diferentes estágios de desenvolvimento da sociedade humana. A base da sociedade é a produção material, ou seja, para sobreviver, os homens devem ter alimentos, roupas e outros bens materiais, no caso. Para possuir esses bens, os homens devem produzi-los, devem trabalhar. O trabalho é uma atividade racional do homem, no processo do qual ele modifica e adapta os objetos da natureza para a satisfação de seus bens e necessidades. O trabalho é uma necessidade natural, uma condição indispensável à existência dos homens. Sem o trabalho, seria impossível a própria vida humana, no caso. A industrialização socialista tem como foco melhorar a produtividade do trabalho social, garantir as condições materiais para a construção socialista, o desenvolvimento contínuo da produção e a melhoria contínua do bem-estar das pessoas, que decorre das exigências do trabalho social. A lei corresponde da natureza das relações de produção e a produtividade à lei econômica básica do socialismo. Para se ter um entendimento melhor sobre tal tema, devemos iniciar o texto de uma forma proativa, onde veremos a raiz onde tudo isso começou. A industrialização no socialismo. Bom, agora vamos falar da industrialização. Essa teve início ali por meados do século XIX e o século XX, onde o primeiro país a querer adotar esse método foi a Rússia, que aos longos dos séculos focou mais em partes territoriais em continentes próximos com um pensamento sublime sobre o futuro. Então ela pensou dessa forma, que quanto mais territórios eu conquistar ao redor de mim, melhor vai ser minha governança, mais fácil vai ser de eu administrar no caso. Enquanto isso, os países como Portugal, que colonizou o Brasil, Inglaterra, que colonizou grande parte de onde hoje se encontram os Estados Unidos e o Canadá, a Austrália, o sul da África e na região da Índia, focaram principalmente em territórios continentais que têm uma grande distância de seu próprio território base. Tudo isso devido que na época eram donos de grandes navegações. Ao passar dos anos, a União Soviética conseguiu uma enorme extensão territorial, mas afinal, como administrar um território desta magnitude? Como pensamento principal de implantação de uma industrialização, deve-se dar sublime valor a alguns pontos estratégicos que têm grande valor ao desenvolvimento digital, tais como localização, fontes de energia, fontes de matéria-prima, importação, exportação, etc. A industrialização socialista começou com o desenvolvimento da indústria pesada, que tem consideráveis vantagens de tempo e pode resolver o problema de reconstruir toda a economia nacional com base em uma tecnologia avançada em um período muito curto de tempo. Isso é especialmente importante para a União Soviética, como o primeiro país socialista vitorioso. O caminho de priorizar o desenvolvimento da indústria leve ressignificará a morte da Revolução Socialista e a conquista da União Soviética pelas potências imperialistas. O Partido Comunista da União Soviética rejeitou esse caminho e embarcou na tarefa de industrialização nacional, de desenvolver a indústria pesada. Na União Soviética, o plano de industrialização foi implementado no plano leninista, Goeuro, como ficou conhecido, e no primeiro a segundo planos quinquenais, sob a orientação de Lenin. O plano de eletrificação, que ficou conhecido como RSFSR, elaborado pela Comissão de Eletrificação do Estado da Rússia, é calculado em 10 a 15 anos e é o primeiro plano econômico unificado da República Soviética, incluindo o reassentamento e desenvolvimento da economia do Estado, com base em novas tecnologias. A
A industrialização socialista do país, implicando na construção de numerosas empresas industriais equipadas com a técnica mais moderna, apresenta a complexa tarefa de prover à indústria de quadros de operários qualificados e especialistas, capazes de assimilar e de utilizar ao máximo essa técnica. Nas condições do capitalismo, a principal fonte de força de trabalho suplementar é o exército de reserva dos desempregados. Na URSS, o desemprego foi liquidado, já nos anos do primeiro plano quinquenal, em 1930. As fontes fundamentais de fornecimento de quadros à indústria foram o crescimento vegetativo da população urbana e as reservas de força de trabalho do campo, que se formam como resultado do equipamento da agricultura, com uma nova técnica de crescimento da produtividade do trabalho. A industrialização socialista requer organização da preparação produtiva e da elevação da qualificação dos operários, já que nos anos do primeiro plano quinquenal foi amplamente desenvolvida a preparação de operários qualificados através da escola Fabril, da universidade e de diferentes cursos de instrução técnico-produtiva de novos operários. Apresentou-se com toda a agudeza a tarefa de preparação de novos quadros de intelectualidade técnico-produtiva. A classe operária deveria criar sua própria intelectualidade, capaz de servir aos interesses do povo e participar ativamente na construção socialista. Nos anos do primeiro e segundo planos quinquenais, o Estado soviético desenvolveu um enorme trabalho de preparação de quadros, através do sistema de estabelecimento de ensino superior e de escolas técnicas para a indústria e para os outros ramos da economia nacional. Na industrialização dos países capitalistas, ao lado da exploração dos operários e camponeses, jogou um papel importantíssimo sobre o afluxo de meios externos, à custa da expoliação colonial, das contribuições de guerra, dos empréstimos extorsivos e das concessões. Estes processos de mobilização de meios para a construção da indústria são incompatíveis com os princípios do regime socialista no caso. Os países que ingressam no caminho da construção do socialismo facilitam com êxito o problema da acumulação de meios para a construção da indústria pesada à custa de fontes internas e da acumulação socialista realizada nesses países, que é a utilização de parte da renda nacional para ampliação da produção socialista. Após cumprir a tarefa da acumulação dos meios para a industrialização, o Estado soviético se apoiou na superioridade da economia socialista. A desapropriação dos capitalistas abriu a possibilidade de utilização para a industrialização socialista de considerável parte dos meios, que antes era apropriada pelos exploradores e gastava em objetivos de consumo. O rápido crescimento da produtividade do trabalho criou a possibilidade para a ininterrupta redução do preço do custo da produção, isto é, da soma de gastos da empresa na produção e realização do seu produto. Expressa em forma monetária, a redução do preço do custo assegurou o crescimento da acumulação socialista. Uma das mais importantes vantagens da economia socialista com relação ao capitalista é a concentração nas instituições estatais de crédito de todas as acumulações monetárias das empresas estatais e cooperativas existentes no país, bem como dos meios livres da população, como, por exemplo, os empréstimos estatais, depósitos nas caixas econômicas, e sua utilização planificada para o desenvolvimento da indústria. O Estado soviético assegurou o emprego racional dos meios acumulados para fim de satisfação das mais importantes exigências na industrialização, promoveu uma política de rigorosíssimo regime de economia, de simplificação e barateamento do aparelho estatal e cooperativo, de melhoramento do cálculo econômico, de disciplina financeira, de luta contra o desperdício no gasto dos meios estatais. A indústria socialista possui indiscutível superioridade em relação à capitalista, sendo na questão de assegurar o incremento da acumulação, ela é a maior e mais concentrada indústria, unificada em escala nacional, livre da ação da lei da concorrência e da anarquia da produção. A propriedade social dos meios de produção, o caráter planificado do desenvolvimento da indústria, a utilização racional dos seus recursos, a laboriosa atividade da classe operária, o rápido desenvolvimento da técnica, criaram as condições para o ininterrupto aumento da produtividade do trabalho social.
Os trabalhadores passam a trabalhar não para os capitalistas, mas para si, para a sociedade. Isso gerou o profundo interesse dos operários no desenvolvimento da produção social, o que encontrou sua clara expressão no desenvolvimento da iniciativa criadora das massas e na emulação socialista. A emulação socialista em plano de desenvolvimento foi um importante fator para o cumprimento antes do prazo do primeiro e dos segundos planos quinquenais. A economia política marxista-leninista atravessou um caminho de desenvolvimento mais do que secular. Como o marxismo-leninismo em conjunto, a economia política desse tem caráter criador, ativo, profundamente estranha ao dogmatismo. Ela se desenvolve em ligação a mais estreita com a prática da movimentação operária, com a prática da luta da classe operária e de todos os trabalhadores pelo socialismo e o comunismo, e se completam com novas teses teóricas, na base da generalização da experiência histórica. O programa de construção desenvolvido na sociedade comunista na URSS coloca diante dos economistas enormes tarefas e abre amplas perspectivas no terreno da elaboração criadora das questões da teoria econômica, do estudo das leis do desenvolvimento da economia socialista e dos caminhos da transição do socialismo à fase superior do comunismo. Estas tarefas podem ser resolvidas somente sob a condição do vínculo mais estreito entre o trabalho científico e a prática da construção comunista, do profundo estudo das novas tendências progressistas, dos embriões do comunismo que surgem na economia, na vida social, nas atividades das massas, bem sob a condição da luta inconciliável contra o revisionismo e o dogmatismo. Sob a direção do Partido Comunista, o povo soviético avança confiante, criando a melhor e mais justa sociedade sobre a Terra, a sociedade comunista. A conclusão mais importante que a economia política extrai da análise de todo o curso do desenvolvimento econômico da sociedade é a conclusão sobre a condenação histórica do capitalismo e a inevitabilidade do triunfo do comunismo. Na base do movimento da sociedade contemporânea para o comunismo, encontram-se as leis objetivas do desenvolvimento social. O comunismo surge como resultado da criação consciente de massas de milhões de trabalhadores, dirigidos pelo Partido Comunista, armado com a teoria do marxismo-leninismo. Não há no mundo tais forças que possam deter este poderoso movimento progressivo da sociedade para o comunismo. Tendo tudo isso dito, podemos responder os pontos que colocamos lá no início. Onde teve seu início? Na Rússia, sendo o primeiro país a adotar o socialismo. Quando teve seu início? Por meados do século XIX e XX. Como se desenvolveu? Como uma indústria pesada. Qual o seu método de desenvolvimento? Na União Soviética, o plano da industrialização foi implementado no plano leninista Goeuro. Quem criou? Karl Marx e Friedrich Engels desenvolveram a teoria socialista. O método funciona? Possíveis e indiscutíveis superioridades em relação ao capitalista. Quais os países que adotaram a industrialização no socialismo? Há diversos, como Afeganistão, Albânia, Alemanha Oriental, Angola, Benin, Bulgária, China, Congo, Etiópia, Finlândia, Granada, Grécia, Hungria, Iêmen do Sul, Moçambique, Mongólia, Nicarágua, Polônia, Romênia, Somália, Tchecoslováquia, Tuva, Vietnã e outros também. Então esse foi o nosso trabalho sobre a industrialização socialista no século XX.